A Diretoria de Comunicação da UFO te convida. Bora prosear? Olá! Bora prosear está no ar, trazendo para você sempre os artífices da Universidade Federal de Uberlândia. Muito bom ter você de volta, muito bom ter Eliane com a gente. Bom demais, Vitor Hugo. Então, Eliane, em especial nossa convidada de hoje. A nossa convidada é uma jornalista, é a uberlandense Raíssa Dantas de Souza, ela que nasceu em 1990, dezembro. É a menina. Na UFA ela estudou psicologia por quase 3 anos e nesse período aproximou-se do movimento cultural a partir do circuito Fora do Eixo. Em 2011 trocou o Moarama pelo Santa Mônica, ingressando na graduação de Comunicação Social, com habilitação em jornalismo, curso que dava seus primeiros passos aqui na Faculdade de Educação da UFA. Ela formou-se em 2015 e desde 2016 atua como jornalista lá no Sintete UFO, o Sindicato dos Trabalhadores e das Trabalhadoras Técnicos e Técnicas Administrativas da UFO. Recentemente, em 2024, a Raíssa retornou aos bancos escolares aqui na UFO, agora como aluna do mestrado em Tecnologias, Comunicação e Educação. Está em fase de conclusão. Em 2016, uma grande mudança, a chegada do filho Otto. Além dos desafios clássicos da maternidade, Raíssa vem construindo com ele um caminho de aprendizado sobre como ser uma mãe atípica, sem deixar que ele deixe de aproveitar todas as fases da sua infância. O Otto tem que aproveitar tudo. Raíssa é essa mulher, multifacetada e dinâmica, que de diferentes formas viveu na UFO seus 18 anos. Seus últimos 18 anos, né? É pouco mais da metade da vida dela, Eliane. Sim. Temos uma prosa boa pela frente hoje, com a Raíssa. Como todos sabem, uma universidade é feita de gente e gente é feita de história. Bora prosear. Vamos prosear. Raíssa, seja muito bem-vinda ao nosso programa Bora Prosear. Começa contando para a gente um pouquinho do início da sua vida, que não faz muito tempo, né? Da sua infância. Bom, a minha infância foi uma infância muito divertida, assim, aqui na cidade de Uberlândia. Eu nasci e cresci no bairro Daniel Fonseca, que fica ali na região central. E eu venho de uma família muito numerosa de tias e tios. Minha avó e meu avô tiveram 11 filhos, desses 9 são vivos, e aí eu tenho, assim, dezenas de primos. E a gente cresceu brincando muito ali na rua da casa da minha avó. Eu disse que eu nasci e cresci no Daniel Fonseca, e eu reforço muito o bairro porque minha avó morava lá, tias, tios, agora eu tenho primas e primos. Recentemente eu também voltei a morar lá do lado no bairro Osvaldo, então eu tenho muito carinho ali pela região. A gente brincou muito na rua, brincamos muito na casa da minha avó. A família se reunia todos os domingos para almoçar juntos, cada domingo uma família fazia o almoço. Então tive mais essa proximidade com a minha família materna. Minha família paterna é de Araguari. Mas foi uma infância muito, muito boa, divertida e rica. Você é filha única? Não, eu sou a filha mais nova dos meus pais. Tenho uma irmã que se chama Melissa, ela é mais velha, e um irmão que se chama Hamilton, meu irmão do meio. Eu tô pensando aqui o seguinte, que nessa década de 90, o Daniel Fonseca, ele era meio que, as casas lá eram meio que, tinha rua, quarteirão e tudo, mas era meio que sítio, porque ele tinha a ponte do praia para você passar e a ponte do quartel só. Não era isso? Exatamente, eram meio que sitiados. E o rio ali, embaixo, né? E as crianças ali aproveitavam para valer mesmo, Raíssa. A gente brincava na rua todos os dias, era assim, de manhã, cada um na sua casa, fazendo suas coisas. À tarde a gente ia para a escola. Eu e minhas primas estudávamos, a maioria na mesma escola, voltávamos a pé, porque era tudo muito pertinho, e a nossa escola era no Osvaldo, voltávamos a pé para o Daniel Fonseca, e ali a gente chegava em casa, lanchava e já ia todo mundo para a rua. A gente tinha uma vizinha, Mariana, que tinha uns 15 anos, era a mais velha, que meio que coordenava a molecada, e aí era um grupo, assim, de
10, 15 meninos brincando em todos os quarteirões, assim, ó. Qual que era a escola, Raíssa? Era o Afonsarinos. E do que você sente mais saudade dessa época? Acho que dessa sensação de segurança e de leveza, assim, da vida, da diversão. Raíssa, ali no bairro Daniel Fonseca, as ruas geralmente tinha poucas ruas até pavimentadas naquela época dos anos 90. Ali mais na beirada do rio havia bastante problemas com pessoas que tinham uma vida muito precária e tal. Inclusive houve um problema de uma cheia lá poucos anos antes, na década de 80, que fez com que grande parte ali do Oswaldo e do Daniel Fonseca fosse transferido lá para o bairro Tocantins. Você teve convivência com pessoas assim com uma vida bem mais precária, e como é que foi isso? Quando eu nasci, no final de 90, né? Creio que essa parte do Daniel Fonseca onde eu morava já era toda asfaltada. Eu moro a um quarteirão de uma polícia, que atualmente é a Polícia de Meio Ambiente, do Minha Departamento vizinha. de Estradas e Rodagens. Olha só, o mundo é muito pequeno, gente. E então já era tudo asfaltado. Mas ali é de fato- Oswaldo. Não, ali é Daniel Fonseca. Daniel Fonseca não é só pro lado de lá. Aquilo ali também é Mesmo? Daniel Fonseca. Mas logo abaixo, assim, 3 ruas abaixo da minha casa, a gente chamava eles de Paulinhos. Realmente tinham agrupamentos familiares de pessoas que moravam em ocupações ali e que eles moraram ali, assim, a minha vida toda eu me lembrava deles ali. Quando foi inaugurado o Parque Linear, ali do Daniel Fonseca, foi muito bom, porque assim, a gente já frequentava, passava por ali, às vezes ia a pé para a praia para fazer natação, voltava. Então eu cresci sabendo que essas pessoas existiam, né? Me sensibilizava muito. Eu fui uma criança que ficava tocada por aquela situação mesmo. E eu me lembro de, na adolescência, ficar extremamente revoltada na época que foi feita a desocupação deles, com uma argumentação de que era por conta de uma proteção, de uma legislação ambiental, de que o rio tinha que ter determinados metros para ter construções de casas, tal, mas passou poucos anos que eles foram desocupados, os terrenos ali começaram a ser vendidos e construídos. Então, assim, até Loteamentos urbanos. rememorando isso, eu penso, nossa, acho que essa fagulhazinha militante já estava em mim um pouquinho antes, assim. Mas, de fato, essas ruas mais próximas ao rio e o lado do Daniel Fonseca, que fica mais próximo da BR, é extremamente precário. Ainda hoje. Ainda hoje. Você falou agora há pouco em adolescência, né? Como foi sua adolescência lá no Daniel Fonseca? Minha adolescência já foi mais diferente, assim. Eu fui uma adolescente que sofreu muito as oscilações hormonais e as questões. Eu estudava bastante, continuava convivendo muito com a minha família, né? Mas passei por alguns marcos, assim, que foram doloridos. Tipo, a minha prima favorita mudou para o norte do país e aquilo mexeu muito comigo. Aos 15 anos eu perdi um amigo de acidente de carro, aquilo também me impactou muito. E aí, assim, na vida adulta eu descobri que eu já tinha um quadro de depressão leve que nunca foi muito observado, acho que porque eu também disfarçava bastante. Mas a adolescência não foi uma fase muito fácil, não. Eu quero saber o seguinte, você traz amizades lá da adolescência, da infância, que ainda hoje fazem parte do seu currículo? Sim, especialmente da adolescência. Eu tenho amizades de mais de 20 anos, 25 anos, que, assim, é interessante. Eu fui mãe antes delas, e aí agora elas estão passando por esse período de ter filhos e tal. Acho que a minha geração tem tido filhos um pouco mais na casa dos 30, né? Eu fui mãe com 25.
Então é um barato, assim, a gente vai trocando muito, mas carrego essas amizades até hoje. Algumas pessoas da época do Afonso Arinos, de antes de eu cursar que eu fiz lá de 1º a 4º ano, né? Tem pessoas que são da minha convivência até hoje. Não posso dizer que são amigos, de um círculo de amizade mais íntimo, mas são pessoas que permanecem na minha vida, mesmo que virtualmente, que a gente conversa e que eu tenho muito carinho. Você terminou o ensino médio e já ingressou no curso de psicologia? Foi na Universidade Federal de Uberlândia? Foi mais ou menos assim. No ensino médio, eu queria muito fazer medicina. E o meu irmão foi estudante de medicina aqui da UFO. Só que no colegial, calhou de ser o mesmo período que ele passou pelo internato da Faculdade de Medicina, e que é a fase final do curso, um período muito intenso, de muito estudo, muito trabalho. E eu lembro de ver aquilo e falar, meu Deus, eu não tenho nenhuma condição de passar por isso. Sim. Não quero. Isso não é pra mim. E aí fiquei pensando, o que eu vou fazer? Acho que psicologia. Coloquei no Enem da época, né? E prestei no vestibular. No Enem não passei. E no vestibular, eu havia ficado em 2ª chamada. Mas na época eu nem entendia muito isso da UF, não sabia o que era a 2ª chamada. Então, pra mim, não tinha passado. Meu pai me matriculou no cursinho, continuei estudando. E tava lá, em plena aula de cursinho, estudava à tarde. Janeiro ou fevereiro, eu creio que fevereiro. Minhas amigas aparecem gritando muito e me tirando da sala, e eu descobri que eu tinha passado. Fiz 17 em dezembro e assim que eu saí, então, e já fui direto para UFO, fazer psicologia. Bora prosear, volta daqui a pouquinho. Você tá vendo que o papo tá desenrolando aqui. Nós estamos começando a conhecer a Raíssa. Agora nós vamos ver no próximo bloco essa relação da Raíssa com a UFO. Bora prosear, vai para um breve intervalo e volta já. Uma universidade é feita de pessoas. E pessoas são feitas de histórias. Sabe, Lili, nada melhor do que uma boa prosa para a gente conhecer melhor as pessoas, suas histórias e suas ideias. Com certeza, Vitor Hugo. Então, bora prosear. Bora prosear. Toda pessoa é múltipla. Suas ideias e suas histórias vão muito além dos muros da universidade. Cada pessoa deve ser respeitada, valorizada e ouvida em toda a riqueza da sua trajetória. Convidamos você para prosear com a gente. Para ouvir e contar histórias, para rir e se emocionar. Bora prosear! Todas as quintas-feiras, às 8 da noite, na Rádio Universitária e no canal da UFO no YouTube. Estamos de volta. E aí? Bora prosear? Estamos de volta com o programa Bora Prosear, hoje entrevistando a estudante Raíssa, que faz mestrado na Universidade Federal de Uberlândia. A Raíssa, que concluiu o ensino médio em 2007, imediatamente já ingressou no curso de Psicologia da Universidade Federal de Uberlândia e após quase 3 anos, ela decidiu sair lá do Moarama e vir aqui para o Santa Mônica para cursar Comunicação Social. Raíssa, por que essa mudança de carreira? Eu fiquei muito feliz em entrar no curso de Psicologia. Foi uma fase assim, muito de descobertas, de um crescer um pouco para fora, da família para fora, de casa, de ampliar minha visão de mundo, de conhecer outros lugares.
Mas, como eu disse, eu não tive uma adolescência muito fácil do ponto de vista da saúde mental. E acho que esse processo de ter sentido uma vontade de fazer psicologia talvez fosse um pouco uma vontade de me sentir um pouco melhor, de me conhecer um pouco melhor. E isso acontece com diversas pessoas, assim. Daí, ao mesmo tempo que eu gostava muito de cursar determinadas coisas na psicologia, eu descobri que também poderia ter meu lugar no mundo fazendo outras coisas. E foi quando eu me encontrei com o pessoal que na época construiu o Goma, em Uberlândia, que era ligado ao circuito fora do eixo. E lá O Goma foi um espaço de cultura, né? Era uma casa noturna, mas também funcionava durante o dia como espaço de coworking, que a gente chamaria hoje em dia. Juntavam coletivos de pessoas, de produtores de moda, vendia CDs, livros de artistas fora do eixo, né, desse circuito alternativo. E lá eu participava mais da comissão de produção de eventos. Mas acompanhava muito o pessoal de comunicação, né? Isso fazendo psicologia? Isso fazendo psicologia. Um curso integral. E aí, com o passar do tempo, eu fui percebendo que aquilo parece que me despertava um pouco mais de... Meus olhos brilhavam um pouco mais por aquilo. E que na psicologia talvez eu não encontraria esse estilo de vida mais versátil, que eu estava gostando de ter naquele momento. Então, depois de refletir bastante, sofrer muito, foi muito difícil, porque os meus pais não concluíram o ensino médio. Então, para eles, a principal decisão da vida dos meus pais era que eles dariam uma boa educação para que a gente conseguisse entrar numa universidade federal. Então, quando eu fui me comunicar com eles, né, falar que eu gostaria muito de abandonar o curso de psicologia, nossa, foi muito difícil, porque o curso tem duração de 5 anos. Eu já estava ali há 2 anos e meio. Metade do curso, né? E aí eu lembro do meu pai falar: nossa, filha, por favor, falta só metade para você acabar, falta só metade. E eu falava: então, pai, mas metade é muito tempo. Mas acabou que, enfim, foi uma decisão que depois foi tranquila. Acabei fazendo uma opção de... Pensei assim, poxa, meus pais já pagaram por uma educação particular muito boa para mim durante muitos anos, e acho que é uma decisão minha, entrando na minha vida adulta, de sair desse curso para entrar em outro, né? Então, eu acho que eu preciso começar a trabalhar para poder pagar o meu cursinho. Procurei um emprego, comecei a trabalhar de vendedora numa loja e fui fazer o cursinho à noite, que era o que dava para pagar. Meu pai continuou me ajudando financeiramente, né, a cobrir algumas despesas. E aí, estudei. Na época já existia o... Como é que chama? Paes? Não. Enem? O Enem. O Enem. E aí prestei o Enem e passei. Fiquei muito feliz porque passei muito melhor posicionada do que numa segunda chamada de psicologia. E passei assim, nossa, feliz da vida. E aí em 2011 eu ingressei na 3ª turma do jornalismo da UFO. Por falar em 2011, no ano seguinte, em 2012, você fez parte do Diretório Central dos Estudantes, não é isso, Raíssa? O que te leva lá? O que fala assim, vou participar? Porque uma coisa é sair numa assembleia e ver a molecada lá, né, pleiteando. Isso ele fala molecada por causa da idade dele, tá? Porque eu tenho, molecada, eu já fui, né? O que te leva à política estudantil? A primeira coisa que me leva, Vitor Hugo, foi uma frustração, uma decepção com o movimento de cultura. Na época eu passei por algumas situações assim, de muito machismo, de questionamento da minha capacidade de trabalho mesmo, pelo fato de ser mulher.
E aquilo me gerou, assim, uma revolta muito grande. Mas onde você passou por essa situação de machismo? No coletivo de cultura Goma, aqui de Uberlândia. E aí, na ocasião, eu levei para as instâncias do coletivo, nós conversamos, isso foi reconhecido internamente, mas para mim ficou muito claro que aquele reconhecimento não tinha mudanças muito estruturais, e que eu achava que para mim faria mais sentido a militância em outros espaços mesmo, né? A cultura é muito importante, mas a educação... Que tipo de situação você viveu que você sentiu esse machismo? Olha, a gota d'água, a situação da gota d'água, assim, foi que eu participava de uma comissão que era de produção, né? Então, eu produzia eventos e produzia também bandas. Eu não era a principal produtora da casa, mas eu também era produtora. E, no caso, uma banda daqui da localidade foi convidada para fazer um show em Belo Horizonte, se não me engano, na época. E há alguns anos eu havia me relacionado com um dos artistas da banda. E estava tudo certo para que eu fosse a produtora a acompanhar a banda nesse evento. E a minha ida foi vetada por conta desse meu relacionamento anterior. Não foi por conta disso, né? Essa foi uma desculpa. Essa foi a gota d'água. Essa foi uma desculpa, né? Mas assim, muitas situações de assédio, que na época eu não conseguia compreender muito bem, porque, olha, eu entrei com 17 anos, eu ainda era menor de idade. Então, passei os 17, 18, 19 anos, ainda muito jovem, muito engajada nesse movimento de cultura. Que tinham pessoas da minha idade, mas que tinham pessoas bem mais velhas também. Então, hoje, olhando em perspectiva, em retrospectiva, eu vejo que, assim, tinham dinâmicas ali de poder, situações que não eram equilibradas, sabe? Então, assim, passava por situações delicadas, quando a gente produzia eventos, por exemplo, que não tinha nada a ver com as pessoas do coletivo, mas que nós éramos uma casa noturna também, então era muito complicado. E houveram situações também, na época, teve muito bochicho, muita falação, porque o circuito fora do eixo não remunerava as pessoas. Era pago com uma moeda própria. No meu caso, eu nunca recebi nada de moeda própria. Então, assim, havia uma falta de transparência na maneira como a gestão, até financeira, daquilo existia, né? As nossas despesas eram custeadas em algumas coisas, mas em outras... Pessoalmente, a gente tinha que arcar, algumas pessoas recebiam os tal dos Goma Card ou outro card de outra localidade. Inclusive, eu nunca havia falado sobre isso assim, publicamente, mas é isso. Foram muitas coisas que, entrando na UFO de novo, num curso diferente e estudando, passando a ter contato com um repertório acadêmico mesmo diferente, um repertório mais marxista, que foi o que eu me identifiquei naquele momento, me fez questionar que, como eu estava inserida naquele mundo do trabalho, que tipo de exploração de alguma maneira estava sendo exercida, como que o financiamento se dava. Então, diversas questões. A gota d'água foi uma questão pessoal mesmo dessa situação de machismo, de eu ser avaliada como incompetente para fazer um trabalho por ser uma mulher que teve um relacionamento com uma pessoa, sendo que os homens do coletivo que tiveram relacionamentos com várias mulheres ou homens em outras situações compartilharam trabalhos. Sim. Mas, além disso... a gente estava num momento político do país, eu acho, muito rico e muito delicado também.
eu entrei num momento em que os movimentos de juventude, a gente estava já há alguns anos da implementação do Reúne, né? Eu acho que isso deu uma oxigenada na universidade, com cursos novos, discussões novas, não só na UFO, no Brasil como um todo, mas isso também escancarou um problema que era a falta, por exemplo, de verba para assistência estudantil, como que esses jovens que ingressavam, eles iriam se sustentar e se manter na universidade, discussões assim, que hoje a gente tem um pouco mais avançado. Então, naquela ocasião, foi pouco tempo depois da descoberta do pré-sal, e aí aquela discussão que parte do pré-sal ia para a educação, e aí os estudantes fazendo a defesa de que tantos por cento tinha que ser para assistência estudantil. E aí aquilo tudo me chamou muita atenção, porque eu pensava, poxa, é um debate que eu estou fazendo aqui na minha universidade, mas que está totalmente conectado com a política nacional do país, e que pessoas assim, minhas primas, meus amigos que ainda iriam ingressar no ensino superior poderiam encontrar um cenário diferente. E aí, nesse sentido, o centro acadêmico do meu curso, na época, estava meio abandonado, porque nós tivemos um estudante muito querido, Franklin Tanus, que foi quem iniciou o processo do movimento estudantil de comunicação na UFO, e ele infelizmente faleceu no início do curso, e o centro acadêmico havia meio que se dissolvido. E aí eu entrei com a minha turma, uma turma muito bacana, muito engajada, e aí nós passamos a reconstruir o centro acadêmico, e aí eu me aproximei da chapa de DCE, e foi quando eu entrei para a gestão de DCE de 2012. Bora prosear, já volto. Eu vou falar daqui a pouquinho, a gente vai voltar para falar sobre mais aspectos da vida da Raíssa, mas eu quero saber dela como é que ela chegou a ser, como ela está filiada a um partido, e também como ela chegou ao Sintete. Bora prosear, volta já. Bora prosear, vai para um breve intervalo e volta já. Uma universidade é feita de pessoas. E pessoas são feitas de histórias. Sabe, Lilinho, nada melhor do que uma boa prosa para a gente conhecer melhor as pessoas, suas histórias e suas ideias. Com certeza, Vitor Hugo. Então, bora prosear. Bora prosear. Toda pessoa é múltipla. Suas ideias e suas histórias vão muito além dos muros da universidade. Cada pessoa deve ser respeitada, valorizada e ouvida em toda a riqueza da sua trajetória. Convidamos você para prosear com a gente. Para ouvir e contar histórias, para rir e se emocionar. Bora prosear! Todas as quintas-feiras, às 8 da noite, na Rádio Universitária e no canal da UFO no YouTube. Estamos de volta. E aí? Bora prosear? Bora prosear, tá de volta. Estamos aqui falando com a Raíssa Dantas. Ela hoje é mestranda lá da Facet, né? E vem contribuir aqui com suas histórias. A Raíssa, que hoje trabalha como jornalista do Sintete, mas que teve aí uma carreira na política estudantil e deu uma oxigenada lá na política estudantil do jornalismo no momento em que um querido representante desse movimento havia falecido, né, Raíssa? Raíssa, aí complementando a sua pergunta, Vitor Hugo, junto a todo esse movimento que você participou, né, de reestruturação do centro acadêmico, quando você ainda estava no DCE, o que mais te marcou? Que movimento mais marcou a Raíssa enquanto estudante? Certinho. Então, continuando e partindo dessas perguntas de vocês, 2012 foi um ano assim muito especial, né? Porque eu pude ser gestão de DCE
Também me aproximei do movimento estudantil de comunicação, passei a construir a ENECOS, nosso executivo de curso. E foi um ano de uma greve muito forte, que foi uma greve dos 3 setores, dos 3 segmentos aqui da UFO, né? Então, os técnicos, os professores e os estudantes entraram em greve. Nós fizemos uma assembleia com mais de 500 pessoas no Centro de Convivências. Foi, assim, de arrepiar a participação. E nós fazíamos reuniões diárias do comando de greve estudantil com muitos estudantes. Com muitos sonhos, com muitas expectativas, com muitas demandas. Me marcou muito nesse ano as minhas idas a Brasília, como representante de Uberlândia no Comando Nacional de Greve dos Estudantes. Para mim foi uma escola assim, eu via estudantes com uma formação política tão consolidada, com um repertório tão bom, assim, que aquilo me inquietava mesmo. Me incentivou, eu também posso estudar, me complementar na minha formação, né, de jornalista, mas também me formar politicamente, enquanto eu tô aqui. E aí, o que mais me marcou foi a ocupação que a gente fez na reitoria, no ano de 2012, em que a gente elaborou um documento de, sei lá, umas 20 páginas com reivindicações para a reitoria da época. E fizemos essa ocupação que durou alguns dias e em que nós saímos muito vitoriosos, assim. A gente conquistou naquele ano 2 coisas que eu diria que hoje já são normais para todo mundo que entra na UFO, que foi o transporte intercamp, que não existia e que era uma das nossas solicitações, e também a moradia estudantil. Então, assim, para mim é um marco pessoal muito grande por sentir que esse pedacinho de mim faz parte desse legado. De suma importância. Da universidade. De suma importância. E ao lado de companheiras que militam comigo até hoje, né? Que a gente se encontra. Alguns estão concursados na prefeitura, outros estão no estado. Todo mundo continua atuando politicamente nas suas instâncias e a gente se reencontra, vira e mexe por aí. E aí, nesse ano, por conta dessa interlocução em Brasília, eu acabei decidindo por me filiar ao PSOL. Em outubro de 2012, eu fiz a minha filiação ao partido. Ao invés de primeiro me organizar num coletivo estudantil, eu fui me organizar no partido primeiro, porque eu tive a compreensão que aquilo faria mais sentido para a transformação que eu desejava para a sociedade mesmo. E aí você bate no Sintete a partir do PSOL? Na verdade, não. Na verdade, como que eu posso... Como é que o Sintete surge aí nessa... O Sintete, ele já era um sonho antigo para mim. Eu, no final da graduação, em 2013, não estava tão no final, né? Estava no meio. Eu passei a procurar por alguns estágios. E o Sintete havia aberto vaga de estágio em comunicação para estudantes do jornalismo da UFO. E eu fui e me inscrevi, porque na época eu já desejava muito ser comunicadora sindical, trabalhar com comunicação política. Eu cheguei a passar Eu cheguei a passar na mobilidade nacional da época, que tinha uma parceria e a gente recebeu até uma bolsa. Fui para Porto Alegre porque era uma das 2 únicas faculdades que tinha uma disciplina optativa de comunicação sindical. Infelizmente eu cheguei lá e eles não tinham conseguido formar a turma, e aí foi quando eu decidi voltar para Uberlândia e não ficar os 6 meses nessa mobilidade. Daí fui, prestei, né, essa seleção e não passei. Fiquei muito triste, muito frustrada, porque eu queria muito mesmo.
de alguma maneira, o grupo político que estava mais à frente do sindicato não era o grupo político do PSOL, mas isso não me impediu também de buscar fazer parte do Sintete naquele momento. Por isso que eu não acho que tenha sido o PSOL esse mediador da minha presença do Sintete. Eu achei que tinha alguma ligação. E aí eu fui fazer estágio na Dicult, e quando eu formei em 2015, tinha passado no mestrado em Niterói, no Rio. Daí surgiu uma vaga de comunicação no Sintete. E Aí eu prestei. Vem. E eu prestei. Falei, gente, eu passei em último lugar no mestrado na UERJ. Não era em comunicação. Eu vou para o Rio de Janeiro, na cara e na coragem, sem bolsa. Ou eu vou ficar em Uberlândia, num trabalho que pode ser mais estável, e vou tentar a minha vida aqui. E aí eu fiquei. E foi uma decisão muito acertada. Porque eu brinco que naquele ano eu tive que virar adulta na marra. Eu formei, tive meu primeiro emprego de carteira assinada, porque os outros haviam sido todos informais. E alguns meses depois de ingressar no Sintete, eu descobri que estava grávida. Foi um ano pródigo. Foi. Agora eu vejo aqui o seguinte, a Raíssa, que eu vejo aqui na minha frente, parece que é uma pessoa que ela busca integrar as coisas que inquietam a sua vida. Você tem, junto com o seu companheiro, o Roberto Camargo, uma produtora. E essa produtora, ela parece que realiza documentários sobre causas que verdadeiramente chamam a atenção da sociedade, que precisam ser um alerta social. Como é que é isso, Raíssa? Vitor Hugo, o meu companheiro, inclusive, é muito responsável por essa minha aproximação com o audiovisual. Porque assim que eu saí da UF também, a gente acabou aprovando um projeto no Programa Municipal de Incentivo à Cultura, e aí era um projeto de audiovisual, e me encantei muito. E aí, de lá para cá, a gente tem construído muitas coisas. Há 2, 3 anos nós fundamos a agência Brasis, e esse nome eu acho que diz muito desse nosso trabalho, né? Porque dentro do Brasil tem muitos Brasis. Dentro de Uberlândia tem muitas Uberlândias. E dentro das nossas realidades também existem muitas outras. Então, esse trabalho assim, de escutar, de observar, de descobrir histórias e construir e alavancar a possibilidade de trazer pautas relevantes e que vão contribuir para a sociedade, ou vão contribuir para o projeto que a gente deseja de universidade, de cidade, de país, são coisas que assim, a gente não abre mão, né? Então, desde trabalhos remunerados até trabalhos voluntários. Se a gente acreditar, a gente vai na cara e na coragem. Que temas vocês têm trabalhado nesses documentários, por exemplo? O último que nós temos trabalhado, inclusive é um dos nossos trabalhos voluntários recentes, que é sobre os 40 anos do Catupé Azul e Rosa. A gente trabalha muito com os grupos de congado da cidade. Somos muito apaixonados pelo movimento de cultura. Famoso Catupé do Martins. E aí a gente fez todas as captações, né, na época de outubro, do anterior à festa, e agora estamos em pós-produção. Além disso, um pouco antes eu trabalhei na pesquisa e ele trabalhou nas captações de um projeto lindíssimo que chama Arte que Nos Cria, que é sobre desenvolvimento infantil, sobre a importância da arte no desenvolvimento infantil. Anterior a isso, nós trabalhamos na época da pandemia, foi muito, muito importante. Foram as minhas primeiras direções, que a gente produziu um curta documental sobre
as mulheres na política. Na ocasião, a eleição da Andara, da Amanda Gondim e da Cláudia Guerra, a vereadoras em Uberlândia, né? Então, a gente vinha ali de um assassinato da Marielle Franco, de um contexto de violência política de gênero muito forte, e eu senti muito a necessidade de que a gente se posicionasse do tipo, esse mandato não são 3 mandatos de 3 pessoas que estão sozinhas. Tem muitas folhas nessas árvores que, enfim, vão fortalecer e que precisam ser muitas mais. O episódio chama Muitas Mais. E além desse, nós construímos um episódio sobre... que se chama Um Ano Depois. Que é, após 1 ano de pandemia, como que os profissionais de saúde daqui da região estavam vivenciando aquele contexto, né? E aí acabou que a gente trabalhou só com profissionais da UFO. Tivemos bastante resistência e dificuldade de conseguir entrevistar profissionais da rede privada e da rede municipal, mas os profissionais da UFO trouxeram relatos muito importantes assim para nós. Onde estão esses documentários? Onde a gente pode assistir? Eles estão disponíveis no canal do YouTube da produtora Nós e da Pá Virada Mídia Livre, que é o nome desse projeto anterior, né? Então, da Pá Virada Mídia Livre e produtora Nós. Como é que você vê a lei de incentivo à cultura? O que você acha? Como é que vocês têm aproveitado isso? 6 meses que tem financiado, como é que é? Se você acha que a lei precisa mudar? Como é que está esse estágio da lei de financiamento cultural no nosso país? Assim, a gente nunca acessou leis federais, né? Nós já acessamos a lei municipal e já fomos contemplados na lei estadual. Mas, atualmente, eu acho que é uma lei muito problemática por conta do financiamento. A questão orçamentária, assim, de maneira geral no país, né? O país, não só o estado de Minas, não só a Uberlândia, desonera, da perspectiva fiscal, várias empresas, para elas terem gerência de várias coisas. E uma dessas coisas são os setores culturais. Tanto em Uberlândia quanto no estado de Minas. No estado de Minas é 100% dos projetos aprovados. Em Uberlândia, metade dos projetos. Eles são financiados a partir de incentivo fiscal. Ou seja, a rede privada, né, os grandes empresários do país, do estado de Minas, que financiam a execução ou não desses projetos. Então, ok, primeiro você passa por um crivo ali, se o seu projeto é apto ou não. Mas depois você tem que bater na porta de quem tem o dinheiro. Para financiar, né? E aí nessa, nós estamos há 3 anos mais ou menos, ou 4, tentando construir um documentário sobre a vida da nossa grande Olívia Calabria. E ainda não conseguimos. Temos já trabalhado de maneira autônoma, né, em pesquisa e tudo mais. Já tivemos o projeto aprovado na lei estadual, mas na hora que você apresenta que era uma mulher, professora, militante do Partido Comunista, feminista, a maioria das portas se fecham, para não dizer todas, né? Então, eu diria que as leis não estão muito favoráveis assim, para os artistas de maneira geral. Por outro lado, parte da verba em Uberlândia é do Fundo Municipal de Cultura, que a gente defende que assim... É o famoso, acho que se fosse 100%, FEMIC, né? Sim, se fosse 100% seria o ideal. Por quê? Bom, essa verba já precisaria existir nos cofres do município. Ao invés de dar essa desoneração fiscal, recolhe. O projeto foi aprovado, ele foi avaliado como capaz e dentro dos enquadramentos satisfatório para ser realizado. Pronto, você vai e vai fazer, sabe? Porque o que acontece é
é esse ciclo, assim. Então, o Da Pá Virada, que é esse projeto que teve esses 2 documentários, que na primeira edição eu fui a produtora geral, na segunda eu fiz direção de 2 episódios. A gente só conseguiu fazer com certeza porque foi aprovado pelo Fundo Municipal de Cultura. Porque dificilmente um projeto que é para falar sobre, que é um projeto de mídia livre, iria ser financiado por alguma grande empresa da região. Na primeira temporada nós falamos sobre pessoas em situação de rua, sobre reciclagem, sobre... tem um episódio muito marcante que chama Amor de Mãe, que é sobre mães de pessoas em privação de liberdade. E tem um sobre que se chama Colostro, que aí tem até um pouco a ver com a minha meu primeiro ingresso no mestrado. Então, assim, isso é um pouco do que eu acho sobre as leis de incentivo. Bora prosear, tá? Boa, a prosa tá rendendo. Daqui a pouquinho a gente volta com a Raíssa Dantas. Bora prosear, vai para um breve intervalo e volta já. Uma universidade é feita de pessoas. E pessoas são feitas de histórias. Sabe, Lilinho, nada melhor do que uma boa prosa para a gente conhecer melhor as pessoas, suas histórias e suas ideias. Com certeza, Vitor Hugo. Então, bora prosear. Bora prosear. Toda pessoa é múltipla. Suas ideias e suas histórias vão muito além dos muros da universidade. Cada pessoa deve ser respeitada, valorizada e ouvida em toda a riqueza da sua trajetória. Convidamos você para prosear com a gente. Para ouvir e contar histórias, para rir e se emocionar. Bora prosear! Todas as quintas-feiras, às 8 da noite, na Rádio Universitária e no canal da UFO no YouTube. Estamos de volta. E aí? Bora prosear? E o Bora Prosear está de volta. Agora a gente vai falar de um outro ângulo da vida da Raíssa, o ângulo, o lado da maternidade. A Raíssa, ela tem um filhinho que inclusive vai fazer 10 anos em outubro, não é isso, Raíssa? Em novembro. E recentemente ele foi diagnosticado com altas habilidades, né? A antiga superdotação e também com o TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E o diagnóstico, ele é considerado na sua vida como um divisor de águas? Vamos falar um pouquinho sobre isso? Sim, foi um divisor de águas, eu diria que em primeiro lugar no sentido do acolhimento, do autoacolhimento, né? De entender que algumas coisas eu nunca daria conta porque foge ao meu controle. O Otto, ele é uma criança que desde que nasceu, ele tinha algumas características diferentes de outros bebês. Ele acordava muito à noite, eram assim 10 despertares noturnos diários. Uma criança muito agitada, ele só dormia no colo. Durante o dia, assim, fazia dormir. Colocava na cama, no berço, era 8 minutos, regrado no relógio. No máximo 8 minutos ele ia acordar. Agora, se ficasse dormindo no colo, dormia 1h30, por aí. E aí, desde o início, ouvindo muitas coisas. Nossa, mas vocês manham demais esse menino, mimam demais esse menino. Nunca conseguimos dar um passeio de sling com ele. Aquele tecido que a criança fica dentro. Ele não aceitava fazer passeios no carrinho. Assim, tinha que ser no colo. Era colo, contato, pele a pele o tempo todo.
e com desenvolvimento motor, assim, muito perceptível. Antes de fazer 2 meses já estava assim, com o pescocinho levantando, duro. Eu lembro que a minha mãe, até o dia que ele levantou assim, o pescocinho a primeira vez, ela falou assim, que isso, menino? Na minha época, menino não fazia isso não, você vai quebrar. Ficou assustada. E aí, por aí vai, com 1 aninho ele passou a acordar um pouco menos, 6 vezes à noite, mas ainda assim, aquele processo, eu queria muito amamentar. A amamentação era uma coisa muito importante para mim, então eu não queria abrir mão daquilo. Me dei de presente de Dia das Mães uma consultoria de sono. E aí, na primeira noite, fazendo lá as técnicas que a consultora ensinou, fiz combinados com ele, né? Ele estava ali com 1 ano e 10 meses, mais ou menos. E o critério era, quando você conversa com ele, ele já te entende? Tipo assim, ele responde com a cabecinha, alguma coisa. Você entende que ele te entende? Aí eu, sim. Ela foi lá, me passou as técnicas. E eu conversei com ele, fizemos o nosso combinado. Ele fez que sim, com a cabeça, consentiu. Naquele dia eu dormi em outro cômodo. Meu marido relatou que ele acordou 2 vezes à noite, não pediu para mamar. E da segunda noite em diante ele não acordou mais. Que presente bom que você se deu. Foi assim, um dos melhores da minha vida. E aí depois, até os 2 anos, não falava quase nada. De uma semana para outra ele começou a falar. Tudo. E ele destampou a falar palavras complexas, um vocabulário que não era de uma criança de 2 anos. Falava, elaborava, conjugava verbos. E aí, assim, por um certo lado, a gente achava que aquilo era normal, porque apesar de conviver com algumas crianças, não eram tantas crianças assim. Então a gente achava que era da nossa criação, talvez por conta da formação do meu marido, da minha formação, porque a gente conversa muito com ele desde sempre. E beleza, né? E ele com essa demanda, essa questão da hiperatividade muito intensa. Eu sempre conto, porque, assim, hoje eu olho assim e penso, meu Deus, é inacreditável. Ele já quebrou 2 sofás de tanto pular no sofá. Ele fazia as coisas, brincava, ouvia música, ou assistia um desenho pulando no sofá. Então foram 2 sofás quebrados. E aí, quando ele estava com 5 aninhos, nós levamos ele num oftalmologista. E o oftalmologista, depois de fazer a avaliação, falou assim, olha, você já ouviu falar de altas habilidades? Aí a gente falou, não, eu acho que vocês deveriam procurar um profissional para avaliar seu filho, porque ele tem algumas características um pouco diferentes, tal. Por aí vai, fizemos uma avaliação. De lá para cá, né, fechamos esse diagnóstico das altas habilidades e do TDAH. E realmente foi esse divisor de águas, assim, por entender que essa sensibilidade dele, a situações, a contextos, deveria, na verdade, ser acolhida. A gente sempre acolheu, mas era uma coisa que preocupava, tipo, nossa, isso não tá demais? Será que é a gente que tá expondo ele a determinadas questões? Mas não, ele é uma criança que tem um senso de justiça muito aguçado, que busca coisas para conversar com a gente sobre assuntos que a gente gosta, que se preocupa com questões humanitárias, que conversa mais do que o homem da cobra. Muito, muito, muito. Ele conversa assim, ó. Se eu soltar ele aqui, ele não para. E na escola hoje, como é o entrosamento dele com os outros colegas, até com as professoras? Ele, no início assim, da vida escolar, ele teve muita dificuldade de adaptação. Mas depois que passou essa fase inicial, ele sempre gostou muito da escola. Ele nunca teve assim, questões de dificuldade na lida ali com professores. Ele sempre foi uma criança muito sociável, de fazer muitos amigos, de cuidar muito do outro, de querer ajudar.
últimos 2 anos para cá, né, ele passou a receber medicação para o TDAH, então a gente percebeu uma melhora muito grande nos relatos das professoras para nós, que relatavam que de fato era muito difícil, que ele assistia a aula em pé, andando de um lado para o outro na sala, ou saía a cada 30 minutos para ir beber água, não conseguia assim, ficar parado mesmo, tinha essa necessidade de movimento. Ele ainda tem, mas que foi se canalizando para outros tipos de movimento, outros tipos de situação. E esse ano, inclusive, ele ficou assim, alguns dias sem tomar o remédio por conta da gente ter esquecido de comprar. E ele falou, nossa, eu preciso tomar o meu remédio, porque eu não consigo prestar atenção em nada. Já tenho noção. E isso me traz um pouco de paz, assim, porque eu senti muita culpa de utilizar a medicação. A gente dá a melatonina também para ele dormir, porque antes a gente deitava para dormir, era 1h30, 2 horas de bate-papo até conseguir dormir. Até que um dia a gente também não deu e ele falou, mamãe, cadê o meu remédio para dormir? Porque eu tô morrendo de sono e não dou conta de dormir. Então esses feedbacks também foram me ajudando a aceitar um pouco melhor essa condição, entender que eu não tava assim... Porque o meu auto-julgamento era tão grande do tipo, nossa, será que eu tô tentando ter uma maternidade mais fácil? Será que eu não deveria conseguir lidar com isso? E aí, enfim, a coisa vai se desenvolvendo. Hoje ele tem que tipo de terapia, atividade? Atualmente, ele está fazendo avaliação neuropsicológica de novo, porque como ele fez com 5 para 6 anos, alguns testes ele não fez e o diagnóstico de TDAH foi fechado por um neuropediatra. Como aí se passaram já 4 anos, a gente com um novo neuropediatra optamos por refazer a avaliação, até para entender melhor se tem alguma questão associada, alguma ansiedade, até para ajustar o medicamento, que talvez não é o medicamento mais assertivo e tudo mais. Então, ele está nesse processo. Mas, de maneira geral, a rotina dele é fazer terapia, psicoterapia e terapia ocupacional. A terapia ocupacional mais para auxiliar ele em funções executivas e também em questões de sensibilidade, com roupa, com meia, com etiqueta, com som. Então... Você perguntou antes, né? Como é que é ele na sala de aula? Eu vou e volto um pouquinho também. Esse ano ele tem tido um pouco mais de dificuldade, porque ele está numa turma que tem outras crianças atípicas também, e crianças que não são neuroatípicas, mas crianças que conversam muito. E aí esse barulho, essa questão incomoda muito ele não consegue prestar atenção, aí ele chora muito, fala, mamãe, eu não consigo prestar atenção se as pessoas ficam conversando, o que adianta eu tomar remédio se ficam me distraindo o tempo todo? E ele tem esse senso de justiça, aí ele acha que ele que tem que ser o guarda da sala e chamar a atenção dos outros colegas. Aí começou a sofrer um pouco de bullying, porque o cabelo é grande, porque ele é o certinho da sala, o perfeitinho da sala. E aí é isso, né? A vida de mãe, a vida de pai, aí preconceito tentando mediar. mesmo você sentiu mais foi em relação a isso, a aparência do cabelo, esse tipo de coisa? Do que ele relata, sim. E você, como mãe, sente algum preconceito social? Olha, eu não diria que preconceito, eu diria que ceticismo. Especialmente nos núcleos mais próximos, familiares, assim. Mas, de maneira geral, eu tenho muito a agradecer a minha convivência de amizades, de colegas de trabalho, de pessoas mesmo, porque a gente acaba se cercando de pessoas que compartilham um pouco da visão de mundo. Então, atualmente, nós temos um grupo de mães e pais de crianças com altas habilidades ou dupla excepcionalidade, que é o caso do Otto. Vamos, inclusive, fundar uma associação de mães e pais de crianças altas habilidades ou dupla excepcionalidade. Faço parte dos grupos de
de mães e pais. Desde que o Otto nasceu, eu criei um grupo que chama Amigas do Leite para ajudar as outras pessoas a conseguir amamentar e também para me ajudar nesse incentivo. São pessoas que eu carrego essa amizade até hoje, a gente faz muitas trocas. Então, assim, nesses núcleos mais próximos, nunca passei, não. O que eu passei mais foi esse ceticismo de tipo, hoje em dia tudo é isso, e não é bem assim. Bora prosear, volta daqui a pouquinho, a gente vai fazer um bate-bola com a Raíssa Dantas, que é mestranda da FACED aqui da UFO, um artífice da Universidade Federal de Uberlândia. Bora prosear, volta já. Bora prosear, vai para um breve intervalo e volta já. Uma universidade é feita de pessoas. E pessoas são feitas de histórias. Sabe, Lili, nada melhor do que uma boa prosa para a gente conhecer melhor as pessoas, suas histórias e suas ideias. Com certeza, Vitor Hugo. Então, bora prosear. Bora prosear. Toda pessoa é múltipla. Suas ideias e suas histórias vão muito além dos muros da universidade. Cada pessoa deve ser respeitada, valorizada e ouvida em toda a riqueza da sua trajetória. Convidamos você para prosear com a gente. Para ouvir e contar histórias, para rir e se emocionar. Bora prosear! Todas as quintas-feiras, às 8 da noite, na Rádio Universitária e no canal da UFO no YouTube. Estamos de volta. E aí? Bora prosear? E o Bora Prosear está de volta hoje com a jornalista Raíssa Dantas, que também é mestranda da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Uberlândia. Raíssa, eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente como tem sido essa vida na academia agora, no mestrado, qual é o seu objeto de pesquisa, o que você pretende com esse mestrado? Eliane, esse é meu segundo ingresso nesse programa de mestrado, né? A primeira vez eu entrei, me deparei ali com a pandemia, meu filho estava meio novo, falei, acho que esse não é o momento, dei um passinho atrás para me preparar para essa nova vinda, né? Então, tô aí já na fase final do mestrado. Não é fácil conciliar tudo, né? É um mestrado profissional que converge aí com vida pessoal, com trabalho, com criança, com tudo. Então não é fácil, mas ao mesmo tempo é muito valoroso e muito satisfatório. A minha pesquisa é na área de comunicação e saúde, com um enfoque mais específico na comunicação pública, comunicação de interesse público em cuidados paliativos. Eu tenho elaborado um produto, tenho tentado uma parceria com a EBSER para que esse produto seja veiculado nas redes do Hospital de Clínicas e também na intranet, nos monitores de dentro do hospital. E eu vou produzir 15 vídeos curtos a partir de 5 entrevistas com profissionais de saúde, com pessoas em cuidados paliativos e familiares de pessoas em cuidados paliativos, para trabalhar um pouco dessa educação em saúde, desse letramento em saúde e da desmistificação do que são cuidados paliativos. Que interessante, né, Vitor Hugo? Que é isso? É da linha TIC, que eu fiz, né? Sim, Tecnologia da Informação e Comunicação, né? Isso. Não é isso? O que é que você faz no seu tempo livre, hein? Tem tempo livre aí? Tem um pouquinho. Eu gosto muito de assistir séries e filmes. Descanso muito fazendo isso. Mais recentemente, comecei a ir na academia e tenho gostado, tenho sentido que faz muita diferença para a minha saúde mental. Então, tenho tentado
colocar a voz do Drauzio Varela na minha cabeça, quando ele fala: se você não tem 20 minutos do seu dia para cuidar da sua saúde, você está vivendo errado. O Drauzio fala. E gosto também de trabalhar com coisas manuais. Então, assim, faço pinturas, faço desenhos. Deixa eu te falar, se nada der certo, a Raíssa vai vender a arte dela na praia. Isso mesmo, viveria facilmente na praia. Qual que foi um filme bem legal que você viu ultimamente? Ou série? Eu tenho assistido mais séries, né? Olha, eu tô gostando muito do jovem Sherlock Holmes. Ela estreou mais recente no Prime Video. E eu tô, assim, encantada. Mas, assim, uma das minhas séries favoritas é Dark. Eu gosto muito dessa temática de viagem no tempo e A temática ficção é essa? científica. Do jovem Sherlock, não, mas de Dark é. Dark é meio que ficção. E livro? Isso. Qual foi um livro que você leu já esse ano e que você achou bacana, ou que você já tenha lido, que você acha que é interessante que todo mundo leia? Olha, livro já tem algum tempo que eu tenho conseguido ler, só os do mestrado e alguns de desenvolvimento infantil. Inclusive, esse ano eu entrei num clube do livro com as minhas primas e era para a gente ter tido um encontro agora em fevereiro, mas eu e outras duas não conseguimos ler o livro a tempo, então foi prorrogado. Mas o ano passado eu revisitei o livro O Cérebro da Criança, que é um livro sobre desenvolvimento infantil, para trabalhar um pouco a elaboração da pesquisa do Arte que Nos Cria. E foi muito bom revisitar esse livro, tendo passado tanto tempo de quando eu li ele primeiro, né, quando o Otto tinha 1 aninho para 2, e depois desses diagnósticos dele, né, reencontrar que algumas escolhas foram árduas e que meu marido tivemos que renunciar de diversas coisas, mas que hoje a gente entende ainda mais fortemente como isso foi importante. Raíssa, você tem, assim, diversos lados, né? O lado de mãe, o lado de profissional, o lado de acadêmica. E quando terminar o mestrado, o que a Raíssa pretende fazer? Olha, eu pretendo descansar bastante. Justo. Quanto for possível. Perigoso você vir com outro projeto para entrar na UFO de novo, porque ela tá na UFO dela, deixa eu te falar. 18 anos, né? De UFO. Acho que 17, mas faço 18 esse ano. Ela tem mais tempo na UFO do que de vida sem a UFO. Quando vocês narraram inicialmente, eu me dei conta disso, eu fiquei um pouco assustada. Gente, como que pode? É muito tempo, né? É o meu relacionamento mais longo. E a Raíssa, ela é uma ativista, né, da política mesmo, da política social, né? Que país que ela sonha pro Otto? Isso tem a ver com a sua pergunta também. Eu acho que depois que acabar o mestrado eu vou me envolver bastante nas políticas e nas campanhas eleitorais desse ano, porque as eleições estão aí e são muito importantes, assim, para mim. E o mundo que eu sonho pro Otto é um mundo de mais coletividade, de mais companheirismo. Eu sou uma pessoa convictamente socialista, comunista, então hoje eu já sinto que esse sonho está um pouco distante. Talvez não vou ser eu nem o meu filho que vamos vivenciar uma sociedade com uma ruptura de sistema socioeconômico dessa magnitude. Mas se a gente conseguir ter uma qualidade de vida, garantia de direitos humanos, de dignidade, de acesso mínimos, e de pessoas mais fraternas, mais responsáveis, assim, coletivamente, acho que é isso que eu sonho e desejo. Raíssa, você falou, então, a questão do acesso. Nesses acompanhamentos que o seu filho tem, você tem acesso ao SUS? Não, a gente acessa pelo convênio. Tanto eu quanto meu marido, nós temos convênio privado e aí nós fazemos acompanhamentos todos pelo convênio. Então, alguns, infelizmente, nem pelo convênio nós conseguimos.
E aí, inclusive, mudança de neuropediatra se deu por causa disso, porque estava sendo particular, chegou um momento que deu uma apertada, não precisamos, já pagamos convênio, então vai ser do convênio. Mas não é uma realidade muito fácil, não. Avaliação neuropsicológica pelo convênio, você liga em 5 clínicas, ninguém tem horário, não tem fila de espera, não tem profissional que faz, foi um parto. Quando precisa, e já foram muitas vezes, temos que entrar com reclamação na ANS para conseguir mediação, com o convênio para conseguir liberação. Então, assim, não sei te falar como é a realidade desse acompanhamento pelo SUS, mas imagino que seja bem desafiador. Qual a avaliação que você faz do SUS, assim, de maneira geral, sucintamente? Olha, eu sou uma grande apaixonada e defensora pelo SUS. Eu acho que a gente vive num lugar que possibilita que a gente faça críticas mais severas, assim, do tipo, falta o atendimento disso, daquilo, tem a fila para uma condição muito específica, mas eu já tive possibilidade de fazer um trabalho na retomada dos mais médicos. E quando a gente observa os Brasis, e o Brasil profundo, como chamam, a gente percebe que, assim, se não fosse o SUS, uma garantia mínima de dignidade, de cuidado, da atenção primária à saúde, não ia estar estabelecido. Pessoas que vivem na fronteira de outros países e que fazem acompanhamento pelo SUS. E é complicado, a gente vive num país de dimensões continentais, que tem... Uma maioria pobre. Uma maioria pobre, que tem uma concentração de renda no Sudeste, onde a gente está, mas assim, eu acho que o SUS é brilhante. E eu espero que seja cada vez mais e que em algum momento a gente pare de pagar a dívida pública para ter mais orçamento para que o SUS seja melhor ainda. Obrigado a você pela participação. Abrilhantou nosso programa, né, Eliane? Muito boa a entrevista. Eu que agradeço. Tão jovem, tão madura, vocês. né? Tão politizada. É bom. Isso é muito bom. É bom você ver como ela discorre, né? As pautas com tranquilidade, Muito obrigado. A gente se vê em breve. E o Bora Prosear volta na próxima quinta-feira. Obrigada, Vitor Hugo. Obrigada, Liane. Raíssa. Foi um prazer estar aqui com você. Obrigada a vocês. E aí? Bora prosear?